Olha, o presidente Lula segue na Argentina, participa nessa terça-feira da 7ª cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos em Buenos Aires. Essa aliança da CELAC busca a integração dos países, além da coordenação política, econômica e social. E a gente conversa agora, gentilmente nos atende o professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas e da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, Vinícius Rodrigues Vieira. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriana. Bom dia. Bom, professor, a gente vem acompanhando desde ontem a viagem do presidente Lula, principalmente à Argentina, os encontros com Alberto Fernandes. A gente costuma fazer muito uma leitura política desses encontros em relação à Venezuela, a países que têm um posicionamento político muitas vezes diferente do Brasil, que as pessoas criticam, mas eu pergunto do ponto de vista econômico, professor. Qual é a vantagem de se aproximar de todos esses países e reforçar os laços, por exemplo, do Mercosul? Do ponto de vista econômico, bons relacionamentos com os vizinhos, seja com vizinhos que tenham governos à direita ou à esquerda, é fundamental, principalmente com o objetivo de recuperar a indústria no Brasil. Historicamente, o Brasil tem muita força, muita competitividade na América do Sul, sobretudo, para produtos industrializados. Então, essas parcerias, revitalizar o Mercosul e voltar à CELAC, que o governo anterior, infelizmente, tirou o Brasil da CELAC, é fundamental para atingir esses objetivos. O professor, uma das últimas declarações de Lula na Argentina que mais repercutiu foi justamente a do BNDES voltar a patrocinar, a financiar projetos de países vizinhos e também, claro, de empresas brasileiras nesses países. Fernandes, inclusive o presidente argentino, disse que até inveja o Banco Público Brasileiro. Uma dessas obras seria justamente um gasoduto que está numa segunda fase no país argentino e que futuramente poderia ter uma ligação, chegar até o Brasil. Isso seria interessante, todo esse projeto, não só o do gasoduto, para nós? É interessantíssimo. Toda grande economia no mundo, se pegarmos, por exemplo, a Alemanha, a França, mesmo os Estados Unidos, tem grande presença regional e grande articulação regional. Então, integrar a infraestrutura da América do Sul, que, aliás, é um projeto que nem começou com o Lula 1, mas começou com o governo Fernando Henrique Cardoso, em 2000, foi lançada uma iniciativa de integração da infraestrutura da América do Sul, é necessário para que nós tenhamos mais oportunidades nesses mercados regionais. E o BNDES exerce um papel fundamental. A única coisa que é importante salientar é que toda operação envolvendo aí dinheiro público tem que estar sob escrutínio, não apenas, obviamente, de quem faz isso, deve fazer constitucionalmente, que é o executivo, é o governo brasileiro, mas também o legislativo. Então, acho que o legislativo vai ter um papel aí fundamental para acompanhar essas operações ao longo dos próximos 4 anos. Professor Vinícius, é muito difícil imaginar que esses países como o Brasil tenham uma moeda única nos moldes do euro na Europa, mas a ideia é tentar unificar talvez tarifas, fazer uma unificação em relação a questões comerciais entre esses países. Isso é possível? Isso seria viável ou demanda muito tempo e muita articulação? Uma moeda única nos moldes do euro, como ontem um colega estava falando, talvez seja coisa aí para muito longo prazo, algo que nós não veremos aí no nosso tempo de vida. Mas o que os governos querem fazer, e acho que é muito salutar, muito interessante esse tipo de estudo, é criar um incentivo para que os países comercializem entre si. Qual seria esse incentivo? Uma moeda, vou dizer aqui para simplificar, fictícia, não é uma moeda em que a gente toque, ali em que nós tenhamos circulação, mas é uma moeda usada apenas no comércio regional. Outros países têm buscado soluções similares para se proteger da instabilidade global. Nada mais natural que Brasil e Argentina busquem fazer estudos em relação a isso. A questão não é tanto o que fazer, isso é muito interessante, mas é como fazer. Mas as intenções seguem aí as tendências de outros grandes países que têm ali muito comércio, como Rússia e China, e a própria Índia e Rússia, que têm procurado aí se livrar da dependência do dólar.
E Lula também já deixou bastante claro, professor, que pretende retomar as relações com a Venezuela. Inclusive, tinha um encontro marcado na própria Argentina ontem com o presidente Nicolás Maduro, às 16h. Em cima da hora, Maduro cancelou esse encontro e Lula já deixou claro também que quer instalar uma nova embaixada, reinstalar em Caracas, a capital do país, em até 2 meses. E quando questionado pela imprensa na Argentina sobre o comportamento do governo venezuelano com a população, ele disse que isso deve ser resolvido dentro do país através do diálogo. Seria interessante para o Brasil retomar essa relação? Não é apenas interessante, como é fundamental trazer a Venezuela, mesmo com um governo como o de Maduro, para o concerto de nações regional, porque se trata de um mercado importante. A questão é como trazer a Venezuela para essas discussões. Me parece que é fundamental não apenas ter uma pauta econômica, mas também ter uma pauta aí relacionada aos direitos humanos, principalmente a questão de como a oposição na Venezuela é de fato tratada. E Lula tem peso político para isso, caso queira fazer, e vejo aí uma possibilidade de apoio de uma esquerda mais esclarecida na região. Qual seria essa esquerda? Gabriel Boric, presidente do Chile, e Gustavo Petro, da Colômbia. São líderes aí muito mais afeitos à questão de direitos humanos e isso deve estar, sim, numa pauta de discussão futura com a Venezuela de Maduro. Professor, nesse momento, quais outros mercados que a diplomacia brasileira deve começar a pensar? Muito se fala também na retomada ou na ampliação das negociações com os BRICS, inclusive o Banco dos BRICS. O senhor acha que é possível também ampliar nesse momento? A China passa por dificuldades, enfim. De que maneira é possível ampliar esses mercados nesse momento? Nós devemos focar nos BRICS, sobretudo a Índia, porque a Índia, como todos estão falando, neste ano passará a ser o país de maior população do mundo, né? Enquanto a China está em declínio populacional pequeno, mas é um indicador bastante negativo para o futuro chinês, a Índia parece ser o mercado do futuro. É uma democracia ali com problemas ali de liberdade de imprensa aí nos últimos anos, mas é um mercado muito mais promissor, inclusive para o agro e eu diria até em possibilidades aí a serem exploradas no setor industrial. Por exemplo, em Nova Delhi tem ônibus que são de carroceria brasileira. Então, o Brasil tem que identificar melhor esses mercados no sul global, porque são os mercados ainda mais promissores e a Índia ganha grande destaque em termos de ser um mercado a ser explorado. E, professor, para encerrar, a Argentina tem eleições presidenciais esse ano, em 29 de outubro. Lula disse que não gosta de se meter na política de outros países, mas que aconselharia a população argentina de que a política extrema-direita nunca deu certo em país nenhum. A população argentina está satisfeita com Alberto Fernandes? Qual deve ser a tendência esse ano por lá? Fernandes deve enfrentar grandes dificuldades para se reeleger, não por ser um líder de esquerda, né? Caso ele busque a reeleição, é importante deixar claro, não está claro se ele vai buscar ali um segundo mandato, embora a lei permita. E, então, a Argentina pode passar aí por um sentimento, como nós falamos em ciência política, anti-incumbente, que é o que tem acontecido na região. Não importa se o líder é de esquerda ou de direita, mas as pessoas votam contra o líder de plantão muitas vezes porque ele ou ela, o presidente, não entregou aí o que prometeu. E Fernandes corre esse risco. Por isso que eu acho que Lula vai tentar fazer o máximo que ele puder neste ano com a Argentina, porque não sabe qual cenário vai enfrentar no próximo ano. Se ele enfrentar aí um cenário de líder da Argentina mais à direita, sem dúvida, alguns dos projetos, não a integração regional, mas alguns dos projetos serão inevitavelmente revistos. Então, o Lula tenta aproveitar aí ao máximo os últimos meses do que é pelo menos o primeiro mandato de Fernandes e os peronistas terão muito poder, né, o grupo político dele, do Fernandes, para se manter no poder na Argentina em função da crise do custo de vida, uma inflação altíssima, essa é a grande dificuldade de Fernandes e seu grupo político. Professor de Relações Internacionais da FGV, da FAAP, Vinícius Rodrigues Vieira. Mais uma vez, professor, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Um bom dia de trabalho, até a próxima. Muito obrigado, bom dia a todos, até mais. Até.